Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de estarmos fazendo essa transmissão para que os amados possam estar ouvindo a palavra de Deus. Sabemos que o momento, na verdade, não é bom, em virtude de tudo isso que todos nós somos sabedor. Mas a palavra de Deus, ela não está presa e podemos transmitir a todos que carecem de ouvir a mesma. Quero também parabenizar a nossa irmã Zumira, por Deus ter mais uma vez agraciado com mais um filhinho, nosso irmão Levi Emanuel, que seja bem-vindo, seja de saúde, cheio de paz, que os santos continuem orando, porque graças a Deus correu tudo bem. Mas neste momento, santos do Senhor, vamos estar transmitindo a palavra de Deus. Então vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo 7 a seguir, que diz assim: Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pois bem, o versículo de número 12 diz assim: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos amados, esse texto ao qual nós lemos fala para nós, muito precisamente, de algo que aconteceu nos primeiros passos da igreja primitiva. Ora, sabemos muito bem que após o dia de Pentecostes, quando deu-se o derramamento do Espírito Santo, falamos dia de Pentecostes, porque na verdade uma das maiores festas judaicas, que no caso é a segunda, a primeira é a Páscoa, a segunda é a festa do Pentecostes. Então foi numa ocasião como essa, que a Pentecostes também é a festa das colheitas, após 50 dias da Páscoa, vem a festa de Pentecostes. Então, foi numa festa dessa, numa ocasião dessa, que deu-se o derramamento do Espírito Santo. Por isso, denomina-se dia de Pentecostes. Então, naquele exato momento, o texto diz que havia religiosos de toda parte que foram para a festa. E nesta ocasião, aprove Deus manifestar, fazer cumprir a promessa que o mesmo usou o profeta Joel para falar da veracidade deste grande derramamento, que traria também um grande avivamento para aquele tempo. Pois bem, e ocorrendo este grande mover do Espírito de Deus na igreja, todos sabemos que a igreja começou a sofrer grandes perseguições.
nossos irmãos sofreram. Tudo isso em virtude de falar, de anunciar, de pregar o reino de Deus na terra, para que todos tivessem o conhecimento do reino de Deus. E nós sabemos muito bem que muitos dos nossos irmãos sofreram, muitos dos nossos irmãos pagaram com a sua própria vida. Tudo isso por anunciar a palavra de Deus. Em meio a esta perseguição, nós sabemos muito bem que o nosso amado irmão João, conhecido como apóstolo do amor, este, por amor à palavra de Deus, foi lançado na ilha de Patmos, justamente porque este, na verdade, preferiu anunciar o nome de Cristo e recusou-se a render-se ao Império Romano, ao sistema de Roma. E nós sabemos muito bem que os imperadores romanos, movidos de ira, movidos de furor, dominado pelas trevas, perseguiram os nossos irmãos da igreja primitiva. Mas, contudo, nós entendemos muito bem que o nome do Senhor e sempre será glorificado pela vida dos seus. Entendemos muito bem que, em meio a este isolamento em que João estava na ilha de Patmos, aprove o Senhor Deus revelar para o seu filho, as coisas que iriam acontecer. E o mesmo, por ordem divina, registra conforme foi ordenado por Cristo Jesus, o Filho de Deus. E em meio a esta revelação do nosso Senhor Jesus Cristo a João na ilha de Patmos, ele pôde perceber, ele pôde, na verdade, contemplar as maravilhas de Deus. E ele recebe a ordenança divina, que era para enviar às 7 igrejas da Ásia as mensagens que o mesmo ia ver e também iria ouvir da parte do Senhor. E sendo uma dessas igrejas da Ásia, muito precisamente a igreja de Filadélfia. Pois bem, a igreja de Filadélfia começou como uma igreja do amor, né? Esta igreja também sofreu perseguições, mas contudo, ela permaneceu fiel, permaneceu íntegra na sua fé, na sua pureza. E a palavra foi essa endereçada para a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, ou seja, ao pastor da igreja que está em Filadélfia, escreve isto dizendo o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Então aqui ele está mostrando que havia um pastor naquela igreja, a igreja de Filadélfia. E quem ordenou a João a enviar esta carta foi aquele que é santo, que é verdadeiro, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre. Pois bem, entendemos muito bem que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Isaías 43, verso 13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ou eu era, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então nós entendemos muito bem que Jeová, o grande eu sou, ele tem o controle de tudo e de todas as coisas em suas mãos. Deus está no domínio, Deus está no controle. Sabemos muito bem que, independente do que vem atravessando agora o mundo, isso não significa dizer que Deus não tem o controle. Nós entendemos muito bem que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos diz, na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 6,
versículo 7, que de Deus não se zomba, nem se escarnece. O que o homem semear, isto também ceifará. Isso também ceifará. Sabemos muito bem, Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 16 a seguir, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Romanos 1:18 a seguir, fala que tanto que de Deus se sabe, tanto a sua glória como o seu eterno poder se vê pelas coisas que por ele foram criadas, tanto visíveis e invisíveis, para que nenhum homem fique inexcusável diante de Deus. Sabemos muito bem que à medida que se aproxima o fim dos tempos, os homens vão se tornando cada dia pior, soberbos, blasfemos, avarentos, irreconciliáveis, sem afeto natural, amigos do mundo, inimigo de Deus, sem compaixão, homens que na verdade com as mentes dominadas pelas trevas, inventores de males. Por isso Deus entregou as suas paixões. E a igreja de Deus está sobre esta terra. Nós estamos nesta terra, mas nós na verdade não somos desta terra. Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 16 a seguir, o apóstolo Paulo, a igreja está gemendo, mas a mesma Bíblia diz no Romanos 8:25, diz a palavra de Deus, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Pois bem, a igreja de Filadélfia vinha sofrendo alguns intempéries, alguns embates, algumas perseguições, algumas levantes do Império Romano, mas todavia eles permaneceram fiéis à sua confissão, permaneceram fiéis à sua decisão. E qual foi a decisão que eles tomaram? Confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pois bem, deixa eu dizer aqui uma coisa com mais clareza. Esse período de quarentena que nós estamos passando em virtude deste vírus que tem aí assolado o mundo, não quer dizer que deixamos de ser cristão, não. Isso, na verdade, foi um meio de prevenção para que o povo não sofra o dano desta praga. E nós que estamos em nossos lares, não esqueçamos, somos cristãos não é só na igreja, somos cristãos não é só no templo, nas quatro paredes. Você está na sua casa, você é crente. Você está no seu lar nesse período de quarentena, continua sendo crente, orando, lendo a Bíblia, consagrando, buscando ao Senhor. Não esqueça disso. Foque isso em sua mente. Esse período de quarentenas não é 40 dias de férias, não. De ser crente, não. Permanece sendo crente. Entendeu? Porque o que foi estabelecido foi medidas protetivas. E nós sabemos muito bem que a nossa vontade era estar no templo. Eu, como pastor, vocês pensam que eu não tenho um desejo ardente em minha alma de estar com os santos, nos reunidos no templo, vendo um ao outro, nos congratulando na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Esse é o prazer da minha alma, cada dia cumprir o ofício que me foi designado por Deus. E sabemos que a saudade é grande, mas esse período que você está no seu lar, não esqueça, você continua sendo crente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a recomendação foi essa, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja que está em Filadélfia. Isto diz aquele que é santo, que é verdadeiro. Pois bem, dentro desse contexto em que o apóstolo João escreve para o pastor da igreja de Filadélfia, ele denomina, porque isso é próprio do nosso Senhor, ele é santo e ele é verdadeiro. Ele não comunga com o pecado, ele não comunga com a iniquidade, ele não comunga com a impureza, porque a natureza dele é santa, isso é próprio dele, é o atributo dele, santidade e verdade, porque nele não há mentira.
nele não há engano, nele não há dolo. E nós que abraçamos esta fé, devemos seguirmos as suas mesmas pisadas. Ele é santo e ele é verdadeiro. Pois bem, é nesse exato momento que se revela o verdadeiro caráter cristão. Você está na sua casa, mas Deus continua te vigiando, crente. Você está no seu lar, mas o olhar de Jeová continua em cima de você, olhando a cada um de nós. Então não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Você continua sendo crente. Nós continuamos sendo crentes em Jesus. E continua aqui no versículo 8 e diz assim, eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus a porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabemos muito bem que este momento é um momento difícil. Às vezes, você pode estar se encontrando num momento de fraqueza, mas a palavra de Deus está dizendo para nós, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabemos muito bem que um dos apóstolos de Cristo, por nome de Paulo, passou por uma grande experiência. Eu mesmo disse que foi até as dimensões celestiais, as dimensões espirituais, e recebeu visões de Deus. E diante dessa experiência que o mesmo teve, ele passou por uma experiência que não foi agradável para ele. Ele disse que recebeu um espinho na carne. E por causa desse espinho, esse sofrimento, ele disse que orou a Deus por 3 vezes para que Deus o afastasse aquele mal dele. E o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, este momento que você está no seu lar, este momento que nós estamos em nossos lares, não esqueçamos da nossa prática cristã diária. Entendeu? Não se esqueça da sua prática cristã diária. Levante pela manhã, como sempre, ore. Tire um momento, leia a Bíblia. Tire um momento, ore pelas madrugadas, busque ao Senhor. Faça um período de consagração, mas não deixe de exercitar a sua fé cristã. Que Deus em Cristo abençoe e que esta mensagem esteja guarida em cada coração. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Senhor Deus, que essa mensagem que foi endereçada nesta tarde possa de uma maneira toda especial transmitir em cada coração um conforto espiritual. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. E repreenda todo mal que queira roubar dos teus filhos a convicção e a certeza da salvação. Estenda tuas mãos poderosas e abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.